A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Quero ler um texto que está lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 24, que fala: 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para agir justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Quem sabe entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até um ungido e um príncipe. 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará mais. Um povo de um príncipe há de vir, destruirá a cidade santa, e o seu fim será num dilúvio. Versículo 27. Ele fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Eu quero parar por aqui, e é uma famosa profecia, chamada de profecia das 70 semanas. Eu vou falar mais sobre o contexto histórico, mas o que é essa profecia? Ela é dividida em 3. Então, 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana, se você somar tudo vai dar 70. E essas semanas, você vai transformar cada dia da semana em ano, em um ano, cada dia da semana. Então, cada semana tem 7 dias, se você transforma em anos, vai dar 7 anos cada semana. E você pega 7 anos e multiplica pela quantidade de semana, que é 70, vai dar 490 anos. Essas semanas, 7 semanas e mais 62 semanas, está referindo ao período que Israel saiu do exílio da Babilônia, que eles ficaram 70 anos exilados. Foi quando Daniel recebeu a profecia. E depois eles saíram, nesse período que eles saíram até a morte e a ressurreição de Jesus, correu 62 semanas, dá 434 anos. E depois teve a destruição de Jerusalém até o ano 70, que dá mais as 7 semanas. Total 483 semanas. Então, 69 semanas se você somar tudo. 7 semanas e mais 62 semanas. O que eu quero falar com isso? Aí a Bíblia fala que ainda tem mais uma semana. Eu quero falar sobre Israel. A história, é uma breve história rapidamente, porque é muito curto o tempo. Mas Israel sempre foi um povo muito dominado por outros povos. Nunca deixou de ser. Medo-persas, babilônicos, Império Otomano, Romano e Império Inglês. Sempre foi muito dominado. E foi um povo muito maltratado, muito humilhado. Foi muitas vezes assassinado. E no ano 70 depois de Cristo, Israel deixou de existir. E tem uma profecia lá em Lucas, lá em Mateus 24, 32, que fala que quando a figueira começar a florescer, então virá o verão. O verão está falando do retorno de Cristo, e a figueira aponta para Israel. Lá em Oséias, no capítulo 9, no versículo 10, fala que a figueira é Israel. Depois você lê lá e você vai compreender melhor. Oséias 9, 10, que a figueira é Israel. E fala também numa outra profecia em Lucas 21, 24, que o tempo que... Deixa eu até pegar essa referência, Lucas 21, 24. Rapidamente. 21, 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Então, no ano 70 depois de Cristo, houve uma dispersação chamada diáspora. Todos os judeus foram expulsos da própria terra e teve que dispersar pelo mundo. Tem judeu em todo o mundo hoje. Então, foi disperso para o mundo nessa dispersação. E Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Depois, no ano 135, teve uma nova guerra, uma nova destruição. Tentaram retomar Jerusalém, mas não aconteceu. E passaram quase 2000 anos, até 1947, quando teve um tratado, Israel se tornou uma nação. Em 1948 ela foi formalizada, mas se tornou uma nação em 1947. Por um brasileiro, inclusive, que assinou e concordou e tal, foi um dos que votaram a favor. Mas a profecia ainda não estava cumprida, ainda não estava fazendo sentido, porque a figueira, que é Israel, começou a florescer. Mas Jerusalém ainda não era uma
uma cidade de Israel, porque Jerusalém era dominada ainda pelos próprios ingleses, está entendendo? Pelos ingleses e pela região da Palestina, se não me engano. Tem que pesquisar isso aí, mas se pesquisa e descobre, você vai saber. Em 1967, Jerusalém foi tomada de novo e se tornou uma terra de Israel. 1967. Então, Jerusalém parou de ser pisoteada e o templo dos gentios venceram, né? Não existia, não, agora Jerusalém é uma terra de Israel. O que eu quero dizer com isso? Israel e Jerusalém é uma nação escolhida pelo Senhor e ela está no ponto culminante do retorno de Cristo. E essa última semana que ficou das 70 semanas, que é uma semana, que são 7 dias, está na iminência. O Senhor Jesus está tão próximo, está tão perto da sua volta. E eu creio que nós precisamos, como igreja, ter revelação disso. E buscar no Senhor e começar a falar do seu retorno. Porque breve ele virá. Como a palavra diz, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E eu creio que logo, logo ele vai abrir os nossos olhos e vai nos conduzir a sempre falar dele de uma forma mais intensa. Eu quero abençoar cada um e eu espero continuar falando, que o texto é muito mais longo que isso em um outro momento. Deus abençoe a cada um. Obrigado por me ouvir e compartilhe esse vídeo.